Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e vir falar conosco através dessa palavra no íntimo do nosso ser, gerando assim, quem sabe, mais força do que Ele já tem nos dado para nós vencermos. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 47, a partir do verso 6, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde a água fluir. Pescadores ficarão à margem do Mar Morto, desde o En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes por toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pantos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Glória a Deus, irmãos. O profeta Ezequiel pregou de dentro do cativeiro babilônico. Logo depois de a Síria ter perdido força e a Babilônia ter invadido e conquistado de vez ali Israel, ali levando até Nínive, Ezequiel estava ali no meio dos exilados. E de lá ele enviou justamente essas mensagens e algumas visões que eram tidas até um pouco como estranhas, como por exemplo a qual ele começa a descrever o templo no capítulo 40 e vem terminar aqui no capítulo 47, mas eu já vou chegar lá. Antes ele descreve justamente a restauração de Israel, talvez por uma das visões mais poéticas escritas na Bíblia, ao Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, é lindíssimo. Mas logo depois, no capítulo 40, ele começa a descrever um templo que, se fosse dado a arquitetos ou engenheiros de hoje, jamais pelas medidas poderiam ser construído. Isso fala justamente do templo onde o Senhor Jesus habitaria por meio do Espírito Santo. Era Deus, através da sua sabedoria, esmagando a sabedoria humana, porque não teria como construí-lo, embora as medidas fossem reais. E ele termina justamente nesse capítulo. Nesse capítulo ele leva o profeta a dar um olhar a ter uma visão justamente daquele templo que ele estava dando a planta nos capítulos anteriores. E ele vai mergulhando no rio de Deus. É o rio que sai do templo, é o rio que é dado como a graça de Deus. Muitas vezes, tanto o Espírito Santo como a palavra é dado como água. O Senhor Jesus fala em João capítulo 4 para a mulher: se você me pedir da água que eu te der para beber, fluirá rios de água viva do seu ser. E entender isso pode trazer uma melhor aplicação aos versículos que se seguem. Vamos lá? A palavra diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, que você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. Irmãos, Deus quer nos conduzir para dentro de uma jornada. E essa jornada é para dentro das profundezas do seu coração. Vamos ler novamente. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou à volta da margem do rio. O rio, nós podemos dizer que é o próprio Deus. Primeiro,
ele mergulhou o profeta até que o profeta andasse e as águas descem no artelho, depois nos tornozelos, depois nos joelhos. Essas três características, ou esses três mergulhos do profeta dentro do rio de Deus, ainda o profeta tinha o controle da sua vida, mas a intenção era que ele levasse o profeta até o profeta perder o controle total, ou seja, até que o próprio rio dirigisse os seus passos. E agora ele leva ele para fora e começa a mostrar algumas coisas. Ele dá um mergulho no profeta, faz o profeta entender que essa jornada a qual ele está sendo conduzido é para dentro do coração de Deus, é para como Deus pensa. E Deus, ele quer de fato fazer com que venhamos a entender o seu coração, todos nós, meus irmãos, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Logicamente, não tem como entender Deus por completo, senão ele não seria Deus. Mas essa jornada que nós fomos chamados é para dentro do coração dele, uma jornada para dentro das profundezas do coração de Deus. Romanos 11, versículo 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não tem como nós avaliarmos, mas ele quer que nós saibamos algumas coisas. E a palavra continua dizendo assim, ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Irmãos, nós constantemente, além de ser comparados como casa na Bíblia, somos comparados como árvores. O Senhor Jesus é o carpinteiro, e o carpinteiro é o que lixa e prepara a árvore para o propósito. Existem outras duas figuras de Deus, uma relatada no livro de Jeremias, capítulo 18, que é justamente a casa do oleiro, e há também a do ourives, mas essa aqui é justamente aquela do que haveria de vir. Por quê? Porque dentro de muitas medidas a qual Deus deu para Ezequiel, estaria ali também de algumas lenhas e algumas árvores que seriam colocadas dentro do templo, remetendo à figura do carpinteiro que haveria de vir logo depois que passasse o silêncio interbíblico. Então, irmão, quando começamos a entender o seu trabalhar, nós ficamos surpresos. Olha o que a palavra fala: ao voltar fiquei surpresos. Por quê? Tinha árvores crescendo dos dois lados. E quando ele levou o profeta para mergulhar ali dentro do rio da graça de Deus, aquelas árvores já estavam lá, já estavam crescendo. E talvez ele nem tivesse visto, por isso ele ficou surpreso. Talvez ele não tivesse percebido, visto que estava num rio. Não é muito comum ficar vendo árvores na beira de rios. Embora exista, mas não é comum. Normalmente há um espaço entre a margem do rio e até a floresta mais próxima, se assim podemos dizer. Mas nós ficaremos surpresos com o agir de Deus, irmãos. Por quê? Porque o que o Senhor pensa e a mente dele sobrepõe a mente humana. Eu gosto de um texto a qual o Senhor Jesus deu para os próprios discípulos, de coisas que aconteceriam logo depois da sua ida. E está no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 20, fala: porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Eu quero repetir: porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. Isso é revelação de Deus, irmão. E o próprio João, no capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que receberam Jesus Cristo foi dado o direito de ser chamado de filho. Logicamente, essa revelação é para o filho com F maiúsculo. É o filho primogênito, que antes era unigênito. Está falando do próprio Senhor Jesus. Mas ele continua a falar: e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, ou para que vos fiquei surpreso. Deixa eu ler essa última parte na versão viva. Diz assim, para obras muito maiores do que a cura deste homem, para que vos fiquei surpresos. Ele estava falando ali justamente de uma cura. Então, todas as obras que o Senhor Jesus tinha aqui, ele já tinha
pré-definidas ela pelo próprio Deus. Ele fala isso em João capítulo 9, que tinha que andar ainda quando era dia, porque ainda havia muitas obras para serem feitas. E eu creio que justamente aquelas que seriam detalhadas nos evangelhos. A palavra continua falando: esse rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Quantas pessoas têm precisado de um manancial no deserto, nem que seja um pequeno gotejar, um pequeno chuvisco, vamos falar, no deserto que tem muita sede. A água pode se tornar o crack, mas não com Deus. Por quê, meu irmão? Porque o rio avança. Esse rio avança até o deserto. Olha a palavra falando, olha. Esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o mar, até o vale do Mar Morto. E quando fala do Mar Morto, irmão, você está falando de um mar justamente que era totalmente tomado por sais minerais e sal também. E por isso que ele era morto. Ali era impossível de vivificar alguma criatura ou alguma coisa, pela grande quantidade de sais minerais e substâncias que tinha dentro dele. Agora a palavra está falando que a sua água tornará pura. Aquela água que vem do rio de Deus tornará a água do rio morto, do Mar Morto, pura. Então esse rio avança até os lugares onde estão mortos. Esse rio avança justamente até os lugares mais improváveis. Esse rio avança pelo deserto. Quantas pessoas têm esperado uma chuva no deserto e muitas vezes, na espera dessa chuva, acabam se deparando com a miragem. Mas o Senhor está prometendo: o rio avança. Por quê? Porque é a intenção de que esse rio venha crescer, é a intenção de que esse rio venha trazer prosperidade e graça por onde ele passar. Eu gosto de um texto porque o crescimento, irmão, ele sempre vem do próprio Deus. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, fala assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, cada um faz a sua parte, mas o crescimento sempre vem do Senhor, e o Senhor vai avançar com rios sobre algumas áreas áridas de alguém que está ouvindo por aqui. Talvez seja da sua família, talvez essas árvores que estejam ao longo da margem sejam pessoas que você tem orado. Talvez esse deserto que você está enfrentando esteja muito escaldante. O Senhor trará alívio através do rio de Deus. A palavra fala no versículo 9, fala assim, ó: por onde a água do rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. É uma promessa maravilhosa do nosso Deus, não é verdade, irmãos? Por quê? Onde o rio toca, onde o rio flui, meu irmão, onde o rio toca, flui vida. Onde o rio, ele passa, flui vida. Esse rio é o próprio Senhor Jesus. João 4,14, eu citei esse versículo, ele fala assim, ó: se você tomar da água que eu lhe der de beber, fluirá rios de água viva. E ele quer tocar pessoas aqui hoje. Ele quer tocar com cura, ele quer tocar com libertação, ele quer tocar com verdade, com justiça, ele quer tocar justamente para que a sua vida saia da mortidão, para que a nossa vida passe do mar morto para um mar aonde os peixes, aonde possa correr vida por meio dele. E mais do que isso, irmão, eu gosto porque ele continua falando que vocês conseguiram captar que esse texto fala justamente do processo que vivenciamos? No capítulo 10 ele fala assim, ó: pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gede até En-Eglaim, e as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se enchará de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Está falando de uma provisão. Fala de pescadores porque, irmão, a nação
de Israel era uma nação pesqueira. Quando Neemias vai restaurar os muros de Jerusalém, uma das primeiras portas que ele restaura é justamente a porta dos peixes, que dava acesso justamente ao mar, para que a nação pudesse trabalhar e assim gerar a engrenagem da economia. Então Deus tem prosperidade, meu irmão. Agora, nós precisamos compreender que haverá pescadores em lugares que antes estavam mortos. Um dos muitos discípulos do Senhor Jesus, que foi líder ali do pioneirismo da igreja, Pedro, era pescador. João, o pai dele, pelo que parece, tinha uma empresa de pesca. E João largou tudo. A gente percebe isso nas escrituras. João, Tiago, Pedro e André, todos eles pescadores, irmãos. Haverá pescadores então em lugares que antes estavam mortos. Sabe por quê? Porque é promessa. Mateus 4,19: venham comigo, sigam-me, e eu lhes farei pescadores de homem. E Deus está levantando pessoas aqui que vai pescar, mas não será esses peixes, será em lugares aonde ninguém tem coragem de entrar, será em lugares aonde as pessoas não vão, será em lugares aonde homens de gravata e de terno não entram, será em cima do morro, dentro do presídio. Sabe por quê? Deus não está chamando pessoas para encher edifícios e nem para encher o bolso de dinheiro, mas sim para esvaziar orfanatos e presídios, para esvaziar, sabe, as ruas, e com isso haverá provisão de Deus. Haverá provisão de Deus, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está levantando homens e mulheres para essa geração com capacidade de olhar para dentro da alma de uma pessoa que está precisando e dar uma palavra correta no momento certo, para que essas pessoas que antes estavam mortas, por meio da palavra do Senhor Jesus, viverão. Aonde havia morte haverá vida. Aonde havia morte haverá vida. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te preparando, minha irmã, para viver coisas maiores. Olha, a palavra diz o seguinte: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. E há um porquê, irmãos. Por que Deus vai deixar uma parte ali morta? Na verdade não é morta, é uma parte que nós podemos dizer que é a parte que precisa de sal. Em Mateus 5,13 ele fala: vocês são o sal do mundo. Vocês são o sal do mundo. Deixa eu ler esse texto para vocês. Deixa eu puxar ele aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Tem até o ministério Sal da Terra. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal tinha uma característica nos tempos antigos, irmãos. Como eles não tinham geladeira, não tinham toda a tecnologia que está disponível a nós hoje, o sal servia justamente para conservar alimentos e também para temperar. Então eu quero trazer nessa proporção, porque Deus, quando restaurar, vai transformar, meu irmão, vai conservar e vai temperar a vida de muitos aqui. Ele vai dar um tempero todo especial do Todo-Poderoso. Quem quer receber o sal de Deus aí, irmão? Quem está precisando desse sal para conservar a vida, para preservação da vida? É por isso que ele deixou aquela parte ali com os pântanos. Tudo tem um porquê, irmão. Nada é sem motivo e nada é sem razão. E eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui que a vida perdeu a graça. Eu estou pregando aqui para pessoas que a vida começou a ter cenários de preto e branco e não mais colorido. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que não conseguem enxergar mais vida. Além de ter vida, vai ser conservada e vai ser temperada com muita alegria e com muito amor. Viva, meu irmão! E mesmo que nesse momento você esteja sobrevivendo, sobreviva, porque é promessa. Receba em teu coração, declare: eu creio, com todo amor, porque o Senhor vai enviar o tempero dele. E para partir para o final, ele fala: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie.
As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. O Senhor Jesus se comparava à figueira. Irmão, aqui é maravilhoso, porque a palavra começou falando de deserto, e quando Ezequiel tem lá a visão do vale dos ossos secos, nós temos uma ideia de morte, de ressurreição, mas é de restauração. É um texto totalmente que é voltado para restauração. Eu creio que Deus quer restaurar relacionamentos que foram partidos. Eu creio que Deus quer restaurar corações que se encontram em profunda amargura e tristeza. Eu creio que Deus quer restaurar os corações dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Eu creio que Deus quer restaurar a harmonia dentro de lares aqui. Eu creio que Deus quer restaurar a alegria. Sabe por quê? Deus vai transformar o seu deserto num lindo jardim. Haverá árvores de todos os lados e elas serão frutíferas e não secarão mais com calor. Aleluia. Eu gosto de um texto também de um profeta que foi do exílio. Jeremias, ele traz essa visão para nós. Jeremias 19, aleluia, capítulo 7, versículo 8. Capítulo 19, versículo 7 e 8 diz o seguinte: Jeremias, irmãos, me perdi, só Jeremias, capítulo, me perdoa, irmãos, olha, Jeremias, capítulo 19, versículo, me perdi, mas é justamente aquele texto, a qual ele fala que maldito o homem que confia no homem. É Jeremias, se eu não me engano, 39, deixa eu... Não é, irmãos, mas o texto diz o seguinte, me perdoa, perdi a referência e anotei errado. Fala assim, bendito o homem que confia no homem. Bendito o homem que coloca a sua confiança em Deus, porque ele será plantado como árvore na margem dos rios. No tempo de sol não murchará as suas folhas e dará frutos durante todo o ano. Durante todo o ano, irmão. Então, bendito o homem que confia no Senhor. Está falando justamente de homens que serão justamente colocados e que confiarão no Senhor. Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, coloque a tua confiança em Deus. Isso aqui fala justamente do Jeremias 17, irmão. Jeremias 17, versículo 17. Lembrei, a referência me veio. Olha, esse texto fala justamente do processo que nós estamos enfrentando. Justamente do processo a qual nós vamos ser submetidos justamente por Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque no final de tudo, ele pega e diz o seguinte, ele fala, produzirão uma nova colheita a cada mês. Vocês são regados pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e folhas de remédio. Deus está querendo transformar muitas pessoas em pessoas que alimentam os outros, em pessoas que são cura. E para isso acontecer é necessário passar um processo. Porque, irmãos, muitos chegam no deserto totalmente feridos. E uma pessoa ferida, ela fere pessoas. Uma pessoa amargurada, ela deixa a outra pessoa amargurada. Uma pessoa que está caída é muito mais fácil, se a outra não estiver de pé, dela não levantar a pessoa. Então, e eu estou falando aqui de um encontro com uma pessoa que está caída com outra caída, irmão. Então Deus quer levantar muitas pessoas, porque a escassez terá fim, irmão. A escassez terá fim. Jeremias 17, nós lemos, versículo 7, fala justamente, bendito o homem que confia no homem. E em João 15, 5, ele fala o seguinte, assim, se vocês permanecerem, deixa eu puxar esse texto aqui, eu sei. Ele fala, sem mim, nada podeis fazer, mas um pouquinho antes, que é justamente o da videira verdadeira, ele fala o seguinte, sim, eu sou a videira, vocês são ramos, todo aquele que permanecer em mim e eu nele, ele produzirá
muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é isso que o Senhor quer trazer para nós hoje, para que nós venhamos colocar o nosso coração nele. Colocando o nosso coração nele, irmão, colocando a nossa expectativa no céu, não tem como dar errado. Perceba que a história conta que foi um profeta chamado, que mergulhou nesse rio primeiro. E aí depois ele começou a passear e a ver coisas grandiosas. E tudo o que aconteceria é uma mensagem profética para alguém aqui, para que todo medo vá embora e para que se entregue completamente a esse rio. Quero deixar essa mensagem para vocês, irmão, lembrando que quem se entrega vive coisas grandiosas e anda de mãos dadas com Deus. E no final de tudo, tem uma recompensa entregue pela mão do Cordeiro. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.